Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live da semana, em que eu vou receber novamente a Isis para hoje falarmos sobre divórcio, sobre uma atuação estratégica no divórcio. Então, enquanto a Isis aceita aqui meu convite, vamos. Mais uma vez, a nosso cuidado aqui é trazer informações que sejam relevantes para o público com conhecimento jurídico, que atua na área jurídica, especialmente os advogados, mas também para quem não tem esse conhecimento técnico de área, mas que pode também se fazer valer das informações que a gente traz aqui. Então, Isis, seja muito bem-vinda uma vez. E hoje é dia de falar de divórcio. A gente, bom, aqui já pelo terceiro dia consecutivo fica bem claro, e também pelo trabalho que a gente desenvolve junto ao Dialogue, né, que é o nosso centro de gestão de conflitos, que inclusive faz aniversário amanhã, né? E a gente tem aí uma atuação e uma linha de atuação, especialmente falando, né, dentre todas as frentes que nós atuamos, né, profissionalmente, também junto ao Dialogue, de falar de uma advocacia negocial. Falar sobre a advocacia negocial não necessariamente está atrelado a somente trabalhar em casos que envolvam, né, a consensualidade, que sejam resolvidos de maneira consensual. Mas é claro que o sucesso aqui, né, de conseguir alcançar todas as fases propostas aí por um método negocial, claro que é muito importante, é muito válido por meio da consensualidade. A gente sempre preza pela consensualidade e também pela atuação extrajudicial, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Então, a gente trabalha muito numa lógica de negociação enquanto estratégia, né? Então, o advogado, a advogada que atua nessa lógica negocial consegue se fazer valer da negociação, né? Não só num âmbito assim de estar em negociação, mas de ter a competência negocial na sua atuação. Isso traz aí, de fato, uma atuação mais estratégica. Então, a gente aqui hoje quer falar sobre isso, assim, sobre critérios possíveis para serem utilizados quando a gente está falando de atuação estratégica, falar sobre a negociação, né, dentro desse contexto, e trazer aqui algo que a gente também trabalha muito, que é o diagnóstico, né? Entender as complexidades das situações que se apresentam, né, na advocacia, especialmente aqui hoje falando do divórcio, de como a gente faz um diagnóstico dessas relações, das situações apresentadas, dos conflitos, né? Muitas vezes surgem para que o melhor resultado, o resultado possível, benéfico e menos sofrido para as pessoas, né, que estão passando por isso, é possível, né, o que for e dentro dessa lógica estratégica. Então eu vou te passar a palavra para te trazer as tuas contribuições e a partir disso a gente vai conversando mais. Joia. Oi, 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 oi. Eu acho que é uma alegria poder conversar sobre esse tema e falar sobre estratégia, né? A Ana bem colocou essa questão do diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico é uma ferramenta essencial para o advogado, para a advogada, e considerando que o tema do divórcio, ele é um tema extremamente delicado, porque tem esse lugar, já existe uma complexidade envolvendo a situação do divórcio, a gente não precisa colocar mais complexidade em cima disso, porque ele é um tema, né, multifatorial, ele tem aí múltiplas complexidades, múltiplos fatores que vão envolver essa relação, essa situação, e vão impactar isso, claro, no jurídico. Então, eu preciso levar em conta, né, o advogado, a advogada precisam levar em conta isso também dentro do seu diagnóstico, quando vai estabelecer os critérios e as estratégias, né, para fazer esse diagnóstico e esse levantamento. Porque é o diagnóstico
eu acho, bom, eu sou, né, eu adoro a ferramenta do diagnóstico, da triagem do conflito, da situação problema, porque é isso. O profissional ele consegue ter um olhar mais amplo sobre todos os fatores que influenciam aquela situação com aquelas pessoas naquele contexto. E a partir desse olhar mais amplo, que a gente vai conseguir realmente traçar qual é o melhor caminho para essas pessoas. Como é que essas pessoas podem lidar com esse divórcio de uma maneira, como a gente disse, já existe um peso, já existe um luto ali complicado, já existe um rompimento que por si só já é complexo. Então, enquanto profissional perceber isso, acolher isso e poder dar respostas, poder auxiliar na construção de respostas que possam ser benéficas e tirar alguns desses pesos que, né, são inevitáveis nesse processo de luto, que é um processo doloroso, facilita muito. E isso traz aí quase, né, de uma humanização desse trabalho, né, um lugar desse cuidado, desse olhar empático de toda essa construção. E nesse lugar, o advogado ele consegue, como eu dizia, fazer esse olhar mais amplo. E é importante não confundir esses papéis. Às vezes, a gente ouve assim que o advogado de família é naturalmente psicólogo. Não, eu acho que o advogado de família ele naturalmente tem uma escuta atenciosa, cuidadosa, e a partir dessa escuta cuidadosa, etc., e dessas estratégias, ele pode inclusive verificar que o seu cliente precisa de um acompanhamento com outras pessoas, que é o que a gente chama dessa equipe multidisciplinar. Muitas vezes num divórcio, num processo de família, e aí depois a Ana vai falar um pouquinho essa questão envolvendo filhos, né, pontuar todos esses impactos, mas as pessoas envolvidas ali, elas vão precisar muitas vezes de um apoio para além do jurídico. E é importante o advogado ter parcerias e formar esse espaço de, né, quem advoga no âmbito de família, de saber com quem contar muitas vezes, ou de prestar auto-orientação nesse sentido. Então, nesse lugar que eu falo sempre do não confundir papéis, porque inclusive a própria questão da mediação, né? Claro, existem advogados mediadores, ok, mas enquanto é advogado, enquanto mediador é mediador. Então é importante a gente sempre separar esses espaços, porque é isso que vai trazer, inclusive, uma possibilidade, porque o mediador não pode sugerir algo, né? O mediador tem esse impedimento, o advogado não tem esse impedimento de orientação mais específica, de trazer uma pontuação mais direcionada. É plenamente possível que o profissional o faça. Quando a gente fala dessa lógica de pensar em toda essa ideia de olhar amplamente, a partir de um diagnóstico muito bem estruturado, né, de critérios específicos, a gente também começa a olhar para esse lugar de normalização, que a gente começa, as pessoas passam por o divórcio, muitas pessoas já passaram. Então não é algo isso não quer dizer que a gente está reduzindo a dor sentida. Muito pelo contrário. A gente está dizendo é possível passar por isso. É possível ultrapassar essa barreira do divórcio e desse rompimento de uma maneira um pouco mais elaborada e cuidadosa. Então, por isso que o advogado família muitas vezes traz esse lugar, né, do espaço do psicólogo, porque sim, tem uma escuta, mas é nesse lugar da escuta. Então, não vamos confundir aqui, né, e darem a devida importância à atuação de cada profissional dentro desse cenário. E sim, muitas vezes aquele casal precisa de um acompanhamento psicológico, e está tudo bem. E eu acho que esse é um grande ponto também a ser falado, né? Quando a gente fala de normalização, a gente está falando desse lugar do tipo, está tudo bem pedir ajuda quando a gente está passando por um processo doloroso. Está tudo bem a gente contar com profissionais que podem contribuir para que a gente ultrapasse esse caminho de uma maneira um pouco mais tranquila. E porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, acham que eu não vou pedir tal coisa, eu não vou expressar outro ponto. Então, quando o advogado tem a sensibilidade de perceber essas nuances com perguntas adequadas, com, né, um olhar atento para isso, ele consegue, inclusive, perceber tudo isso, inclusive direcionar estrategicamente esse caminho. Por quê? Porque tudo isso está impactando no jurídico que ele está fazendo. Inevitavelmente está impactando no jurídico. Então, quando eu consigo perceber isso e harmonizar isso dentro de uma estratégia para o meu divórcio que está ali comigo,
eu consigo conduzir esse divórcio por um caminho de um pouco mais de tranquilidade, né, nesse espaço. Não sei se você quer falar alguma coisa, Ana, nesse sentido. Eu acho que assim, a partir do olhar, né, da advocacia, e é importante que a gente tenha esse lugar de fala da nossa experiência da mediação, com a mediação, né, como mediadoras, e também tendo vivido muito essa interlocução com a advocacia, né, com os advogados em mediação, a contribuição aqui, né, desse olhar estratégico, a partir do ponto de vista da advocacia, dos advogados, é entender que a função, o papel do advogado nessa situação, né, nessa relação com o cliente, vem desse lugar de sensibilidade, né, de ter a sensibilidade de perceber nuances e complexidades que não são jurídicas, mas que repercutem diretamente na resolução jurídica. Muitas vezes a gente pode fazer um excelente acordo, redigir um excelente acordo, se por vontade de uma das pessoas envolvidas, por qualquer razão que seja, elas não quiserem assinar, não adianta de nada ter um excelente acordo juridicamente falando. Então, estar sensível a essas complexidades relacionais e subjetivas, esses vieses, né? Então, tudo isso também está dentro do diagnóstico, né? Também se apresenta como critérios importantes no estabelecimento dessa relação de confiança do advogado com o cliente. Eu E acho o que ponto é que, além da sensibilidade, pensando no papel, né, do advogado a partir desse viés da atuação, que é jurídica, não é psicológica, nem de mediação, de mediador, é que o advogado se coloca num papel de um ponto de referência de racionalidade nesse momento, né? As pessoas que estão passando por essa situação, mesmo que não seja, né, aquele cenário de conflito, de guerra, de disputa, é uma situação extremamente exigente. E se o profissional não tiver essa racionalidade para, juntamente com o cliente, perceber que batalhas merecem ser travadas nesse momento, de fato não vai ser contribuição, vai ser custoso, inclusive para o profissional, né? Porque quando a gente fala da advocacia negocial, a gente fala também de uma atuação resolutiva, voltada para a resolução, né? Então, a gente não quer criar mais problemas, prolongar o problema ou a situação difícil, desafiadora que está sendo vivida e encontrar um resultado, porque e partindo de alguns pressupostos, o primeiro deles de que um rompimento de uma relação conjugal invariavelmente, inevitavelmente gera uma perda, né, na vida dessas pessoas. Então, a partir disso, o que pode ser construído, né, que seja mais benéfico para todos os envolvidos, né? até porque, bem coloca, eu acho que quando tem esse olhar da escuta do interesse, da necessidade, porque é isso, os efeitos práticos daquela tomada de decisão, quem vai vivenciar são as pessoas que estão ali. São elas que estão naquele processo. O advogado não está envolvido, né, diretamente naquela relação. Então, é importante atentar a isso, como é que as pessoas funcionam, como é que é trabalhar especificamente dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, porque é isso, toda tomada de decisão vai impactar na vida delas diretamente. Então, como é importante a gente perceber quais estratégias, porque podem ser múltiplas as estratégias, claro, só que é isso. Ontem a gente já falava sobre isso, né, da questão da personalização, que funciona para a Isis, talvez não funcione para a Ana Carolina, que talvez não funcione para outra pessoa, e assim a gente também quando a gente está num processo de escolha estratégica de qual caminho vai traçar para a resolução de determinado caso. Quando a gente fala de estratégia, eu acho que, né, a gente sempre deixa claro que para a gente não confundir os papéis, mas a mediação ela é também uma estratégia dentro do divórcio. Ela precisa ser encarada como uma opção, porque a gente tem, eu digo, a questão do advogado nessa postura negocial, que às vezes consegue, né, trabalhar junto com as duas pessoas de forma muito tranquila,
às vezes não é possível, aí vem um terceiro imparcial, que pode ser o mediador ou a mediadora. E eu lembro de um caso que passou por nós, que a gente, de um divórcio, não tinha filhos menores de idade, ou seja, não tinha crianças e adolescentes envolvidas na situação, já eram maiores de idade, e chegou esse divórcio, já estava rodando algum. Travou. Vamos aguardar um pouquinho. Vou só ver se a Isis consegue voltar ou se eu vou precisar reiniciar. Acho que ela vai voltar. Eu. Voltei. Eu ia brincar, não sei se a Simone tá aí ainda, porque a Simone entrou, a live caiu. Preciso falar com ela. Não, e eu nem continuei aqui porque a história tava boa. Queria que tu continuasse então, porque foi bem na hora que tu caiu. Comecei. Onde é que eu parei a minha história que eu estava contando no caso? Do Da divórcio que a nossa gente começou a discussão, fazer. do divórcio que eles estavam passando. Não Tá, chegou a começar a mediação em si. tá. Então, chegou aquele casal, né, sem filhos, crianças e adolescentes, enfim, com uma casa, um negócio específico, e já estavam há anos com aquele divórcio rodando e não chegavam ao entendimento. Não conseguiam se organizar, nem já estava, inclusive, judicial. E esse chega, eu vou lembrar sempre muito dessa mediação, estávamos como mediadoras. A primeiro momento que ela chega assim com uma roupa preta, abraçada na bolsa, uma feição assim, maquiagem, assim, bem séria. Senta, tá, beleza. Olhei aquela expressão corporal, aquilo já nos deu algum sinal, a gente tá, olhou, opa. Isso foi passando, as sessões foram acontecendo, e lembro muito bem da última sessão, né? Eu digo, lembro dessa primeira e do processo, que foi tipo, primeiro foi largando a bolsa, na outra sessão ela já veio sem bolsa, abraçada. Na última sessão ela chega com o cabelo arrumado, maquiada, uma blusa de seda branca, super aberta, assim, ela estava até sem bolsa, segurando, super tranquila. E a gente fez o entendimento, chegamos lá a um acordo, organizamos todas as questões que precisavam ser organizadas. E no final ela olha para o ex-marido e diz: eu não quero teu mal. Eu gosto muito de ti, tu és o pai dos meus filhos. Posso te pedir um abraço? Gente, nessa hora eu quase caí em lágrimas ali nesse momento, porque eu acho que tem esse lugar. A mediação poderia ter sido uma estratégia lá no início, se a gente percebesse que isso poderia ser benéfico para aquelas pessoas. Mas não, ao contraponto, eles ficaram anos sobre isso. Mas, novamente, a mediação não é para tudo e para todos, tá? Eu gosto sempre de deixar esse aviso. A mediação é uma das estratégias possíveis dentro de um processo de divórcio. A mediação não serve para todas as situações. Por isso a importância do diagnóstico e da gente utilizar critérios específicos para identificar, para esse caso, para essas pessoas, como é que vai ser, né? Qual é o caminho que eu vou percorrer para que isso aconteça. Uhum. E acho que esse é o ponto, quando tu disseste, né? Eles chegaram para nós depois de muito tempo já de terem travado, né? Uma batalha judicial.
Então, isso é interessante, porque naquele momento a gente estava atuando como mediadoras e foi entendido, né, pelos profissionais que poderia passar por uma mediação. E isso também é muito importante a gente considerar como uma variável nas situações de divórcio, que é o tempo, é o momento. Que pode ser que a pessoa chegue com uma postura, né, para ti, enquanto advogado, e essa postura mude, essa percepção mude, Uhum. esse ânimo mude, e que isso é absolutamente natural. Então, eu falo isso nesse lugar da normalização pelas pessoas que estão passando por essa situação, que podem chegar em uma semana muito decididas do que querem, né, definidas, eu quero resolver de maneira amigável, e na semana seguinte pode ser que esteja imersa a muitas emoções que mude completamente essa percepção. Então, o profissional precisa se posicionar, e aqui, né, em relação ao advogado, com muita, de novo, sensibilidade a isso e perceber que, mais uma vez, nesse ponto de racionalidade que ele representa na vida dessa pessoa, tomar decisões junto com essa pessoa baseado naquilo que realmente importa para ela. Porque não é saudável, não é vantajoso ficar nessa montanha russa, né? De uma semana quero uma coisa, outra semana quero outra, sem trazer aí uma estabilidade minimamente, né, para esse processo, como tu bem disseste, né? A primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão, né? Não tem milagre, não tem fórmula mágica, né? Nem na mediação, nem na advocacia, nem no processo judicial, nem na vida, né? Esse é um processo que leva tempo. E aqui, processo no sentido de momento, né? Esse processo de luto, esse processo de mudança da condição de vida relacional. Então, tudo isso são fatores, como a gente disse lá no início, que precisam ser levados em consideração. Porque é claro que na advocacia a gente vai preferir, vai achar que a melhor estratégia seja resolver de maneira consensual, mas pode ser que no primeiro momento isso não seja possível, nem pela atuação do advogado, muito menos para uma mediação. Pode ser que algo precise ser construído antes, as pessoas sejam preparadas, né, de alguma forma, antes de iniciarem uma mediação, antes de se iniciar um processo negocial diretamente, né? Então, essas que são as estratégias, né, que o profissional precisa estar atento, olhando para a necessidade das pessoas que estão passando por isso e que vão ser impactadas diretamente pelo que decidirem, pela forma como o profissional vai conduzir isso, né? Exato. Então, esse é o ponto, esse é o lance aqui, né? De como as coisas se interagem e como a postura aqui é importante, né? Não, e eu acho que uma coisa que a gente pode, pra gente pensar rapidamente na complexidade no cenário. Vamos lá, a gente pode ter um casal com filhos, a gente pode ter um casal com filhos maiores, a gente pode ter casal com filhos menores de idade, a gente pode ter casal sem filhos que tenham uma relação societária, nós podemos ter casais com filhos e com relação societária, nós podemos ter casal com patrimônio, casal sem patrimônio, sei lá, me ajuda aí, acho que estou Com falando. dívidas, sem dívidas, com patrimônio muito grande, muito representativo, significativamente, né? Um impacto econômico muito grande, ou nem tanto, ou enfim, a complexidade patrimonial aí é realmente bastante, é uma variável bastante importante, que não é só uma complexidade para as pessoas que estão vivendo isso, por vários fatores, né? Porque, por exemplo, se a gente olhar para a situação patrimonial exclusivamente, a gente pode dizer, bom, é uma questão de divisão patrimonial, resolve-se assim, sim. Mas só aquela pessoa que sabe, né? Que quem investiu o dinheiro que colocou para colocar a piscina no pátio, para construir a casa, então a primeira casa própria, a casa da praia que os filhos cresceram, então tem valores aí mensuráveis, não é só valor monetário, né? Então
claro, o link que a gente vai fazer aqui depois para isso é justamente a contratação, né? Como o advogado traz essa complexidade para sua contratação e precificação. Mas já me antecipei aqui, estava falando das complexidades, mas eu acho que já tem bastante complexidade aqui. Só o fato, né, de filho sem filho, patrimônio, patrimônio, já tem aí. Não, eu disse rapidamente aqui, sem pensar, né? Falando, a gente elencou quase 10 coisas, assim, né? De forma muito rápida. Imagine isso, né? Coisas bem pontuais. Imagine isso agregando outros fatores. Então, quando a gente está nesse processo diagnóstico, é fundamental a gente passar por todos esses caminhos, identificar detalhadamente todo esse percurso, porque a estratégia vai depender desse cenário. Então, isso não tem uma fórmula, não tem um manual específico. Vai demandar aí um exercício de escuta, um exercício de questionamentos, uma habilidade desse profissional, desse advogado, no ato. E é sempre importante falar, né, falar isso para as pessoas quando vão buscar, trazer essas informações, se abrir com esse profissional, afinal, é alguém que tu estás confiando, é importante construir essa relação de confiança para que possa se estabelecer um diálogo assertivo, um diálogo realmente sincero dentro desse espaço, para que eu possa compartilhar com esse profissional as minhas dores, porque a partir disso ele vai conseguir compreender como é que aquilo está me impactando e como é que uma decisão ou outra decisão também vai me impactar. Então, eu acho que construir essa relação de confiança, eu acho que o diagnóstico é um instrumento muito interessante para isso, porque eu consigo mostrar para a pessoa, olha, a gente tem muitas opções, mas vamos ver juntos aqui qual é a estratégia que realmente vai atender aos seus interesses, orientar adequadamente, e isso cria confiança no trabalho. E é isso. Não, pode falar. Não, eu só ia falar dessa importância de criar uma relação de parceria, né, com todas as pessoas que vão estar envolvidas nisso, para a gente poder avançar de maneira efetiva. É que tu tocou num ponto muito importante, porque a gente fala do diagnóstico como uma ferramenta para o advogado, mas que beneficia diretamente o cliente, porque teve um momento que tu falou, né, que de fato faz parte do diagnóstico. É o advogado ter essa conversa transparente com o cliente, de mostrar o cenário, né? De trazer clareza nessa informação para a pessoa. Olha só, você está aqui, a situação jurídica é essa, existe a opção A, B, C, existe a alternativa A, B e C, tem um posicionamento assim, tem um entendimento assim, pode ir por esse caminho, por aquele caminho, é trazer essas informações para a pessoa, porque um divórcio não é igual ao outro, né? Às vezes as pessoas podem questionar o profissional, né? Ou se questionam quanto custa para eu me divorciar, né? Quanto custa os honorários dos advogados para eu me divorciar? Quanto eu vou gastar de honorários? Quanto tempo vai levar? Bom, essas perguntas partem de premissas equivocadíssimas. Por quê? Porque a gente só sabe mensurar essas coisas quando a gente tem clareza do cenário. E as perguntas que devem ser feitas são essencialmente outras, né? A situação, ela é negociável? É a primeira pergunta. Essa situação, ela é negociável? Tem margem aqui para negociação? Até onde eu consigo negociar, né? E o que eu não consigo? Quais são as barreiras que eu não consigo ultrapassar aqui nessa situação? E para o teu cliente perguntar, né? O que é inegociável para ele? Com essa clareza. Que não adianta, né, partir de um pressuposto, de um ideal que não vai ser atingido, né, pelo melhor profissional mais competente, porque são dados e critérios de realidade que precisam existir. Se tu quer ir por esse caminho, talvez esse caminho leve 10 anos. Você está disposto a passar 10 anos discutindo para chegar nesse resultado? Se a pessoa disser sim, ok, então os honorários vão ser calculados baseados nesse tempo. Vocês estão dispostos a usar de todas as suas, o seu empenho, a sua dedicação para em 6 meses chegarem num entendimento aqui conjuntamente? Todo mundo está disposto a isso? Bom, a gente está falando do mesmo divórcio que pode levar 6 meses. Quanto vai custar isso? Proporcional ao trabalho que está sendo empenhado e o que está sendo entregue, o que as pessoas estão se dedicando àquilo também, né? Então,
É claro que a gente não parte só desse olhar, não é só partindo do olhar unilateral do que o teu cliente quer, mas é um começo. Precisa estabelecer essa relação com o teu cliente para saber, né, qual é a tua margem de atuação. E é claro que existem barreiras que não são só as barreiras do teu cliente, mas as barreiras da outra parte, do colega que representa a outra parte também. Então a gente tem que trazer, e isso que é o olhar estratégico intencional. É tu Uhum. trazer esses elementos para essa a construção que vai ser feita para chegar no melhor resultado, né? Possível. Bem, acho que é isso. Mas então a gente trouxe esses pontos e isso se conecta, né, com o próximo encontro, que são essas estratégias práticas, né, para advocacia. Então, e é uma fala voltada assim para os profissionais, mas que eu sempre digo, tem um valor de informação social aqui, porque as pessoas precisam também ter conhecimento de que existem profissionais que atuam com X ou Y posicionamento em termos de condução de processo, de prestação de serviço, para que elas saibam também, para poderem escolher aquele profissional que melhor atenda aos interesses dela dentro do possível, dentro, claro, da ética profissional, do que é possível juridicamente, mas que existem vários caminhos e que ela faz parte, né, do poder decisório. A pessoa faz parte, a pessoa que está vivendo isso faz parte, né, da tomada de decisão de qual é o Sim. caminho mais adequado, né? É, como a gente falava, ela que vai vivenciar, né? Tudo que for decidido, tudo que for construído, então nada mais adequado do que a própria pessoa poder também ter a clareza dos efeitos, das consequências de determinadas tomadas de decisão. Então, Exato. claro, por isso que eu falo dessa equipe, né? Dessa ideia de parceria, dessa construção, porque o profissional tem toda a sua capacitação técnica, conhece, mas a pessoa está vivendo, né, tá sentindo tudo aquilo ali. Então, é fundamental que a gente possa juntar essas coisas todas, pensar sobre isso, e colocar isso tudo como, né, eu coloco no papel, né, eu sou antiga. A gente coloca no papel, literalmente, para poder pensar, para poder estruturar e ver qual é o caminho mais estratégico. E é isso, a estratégia, ela precisa fazer parte, ela precisa estar muito próxima do advogado o tempo inteiro. Porque é isso, inclusive, mudanças estratégicas no curso daquela situação, porque as pessoas mudam, Uhum. alguma uma outra situação pode ser alterada, então eu preciso estar atento a isso, para que eu também possa, a partir disso, reagir estrategicamente com essa variável, com essa situação inesperada que acabou acontecendo. Então, acho Uhum. que é um tema delícia, a gente poderia falar horas sobre isso, mas eu acho que amanhã a gente pode concluir falando um pouco mais, né? A Ana Carolina já deu alguns spoilers aí do que a gente vai conversar Folga, amanhã. né? Folga, assunto. Mas, basicamente, né, a estratégia do divórcio, a gente não está falando aqui, não vai trazer, né, o direito material aqui, o que é, o que não é, mas Não. é pensar que cada divórcio é um divórcio, cada relação é uma relação, e que existem muitas estratégias para lidar com isso, e que traz também, né, como consequência, uma satisfação profissional para o advogado que está atuando com essas demandas, né, e que também não quer ser surpreendido aí por essas mudanças que fazem parte desse processo do divórcio, né, da separação, mas que seja o mais tranquilo possível, né, na vida de todos os envolvidos, inclusive do advogado que faz parte, né, dessa resolução, faz parte aí desse acontecimento, né, na vida das pessoas e das famílias. Sempre a premissa vai ser, né, proteção das pessoas, proteção dos vulneráveis e proteção do patrimônio da família também, porque de fato isso faz parte de uma construção de vida, né? Um beijo especial para a Claudinha que entrou agora. Então a gente já está encerrando, tem que estar amanhã com a gente. 8h30 da manhã, a gente toma café da manhã juntas amanhã Isso aí. para falar sobre estratégias práticas aí da advocacia familiarista
já sabendo que o nosso ponto de partida vai ser sempre essa postura aí estratégica negocial. E obrigada mais uma vez por Muito estar comigo. Agora obrigada. eu quero live toda semana. Estou me acostumando aqui com essa conversa maravilhosa. Então, obrigada. Até amanhã. E Eu ficamos que agradeço. por aqui. Até Tchau, amanhã. É sempre um prazer conversar sobre esses temas. Um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Até. tchau.